Você sabe qual é o semestre mais importante do curso de Ciências Contábeis? É engraçado porque quando eu faço essa pergunta, muita gente estranha a resposta dela. Porque, oitavo semestre, quinto semestre, sexto semestre. Não, as matérias de contabilidade começam no quarto, então o quarto semestre é melhor, porque primeiro é filosofia, sociologia, essas coisas chatas. Acredite, amigo, o semestre mais importante do curso de Ciências Contábeis é o primeiro semestre, porque é lá que você tem a disciplina de contabilidade básica. E essa disciplina de contabilidade básica que vai te passar o conhecimento que eu vou te transmitir agora, que é o conhecimento de origens e aplicações, né? Origens e aplicações, para que serve? O que é isso? Né? Então, se você não entende o que são origens e aplicações, eu lhe garanto que você vai apanhar o curso de contabilidade inteirinho, porque todo o curso de contabilidade, todo trabalho que é feito é tomado com base no conceito / ideia de origens e aplicações. Então, vem comigo que a gente vai ver essa parada e vamos para cima. Bom, galera, em primeiro lugar, é importante você entender a questão de patrimônio, né? Porque é assim, quando a gente vai falar num futuro próximo, a gente vai mencionar balanço patrimonial, e eu menciono que balanço patrimonial ele tem modelos diferentes, né? Ele tem um modelo dado pelo CPC 26, ele tem um modelo dado pela ITG 1000, tem um modelo mencionado pela NBC-TG 1000, tem um outro modelo mencionado pela Lei 6.404, a partir do artigo 176, né? Enfim. Mas, embora tenham modelos jurídicos diferentes, o balanço em si, ele é a composição do patrimônio, né? Então, ele mostra quais são os bens, direitos e obrigações que a empresa tem, seja física ou jurídica, seja com ou sem fins lucrativos. Então, eu criei esse quadrozinho aí para mostrar melhor. Então, por exemplo, a gente tem essa questão aqui de patrimônio, né? Então, patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, quando a gente fala de bens de uma forma bem simples, e aí eu estou observando não só a Lei 5.404, como a ideia do CPC, do Pronunciamento Internacional 00, e como o Código Civil, o bem é tudo aquilo que a empresa tem para usar, trocar e consumir. É importante ressaltar isso, né? Então, existem bens tangíveis que têm matéria, né? Como esse computador, como esse microfone, enfim. E bens que não têm corpo físico, como os bens intangíveis, né? Como software, como marcas e patentes, né? E é só importante a gente ressaltar alguns pontos, porque não se pode mais trabalhar contabilidade sem fazer menção às normas internacionais de contabilidade traduzidas e aplicadas à nossa realidade, que são os pronunciamentos, os CPCs, né? Então, você pode abrir o seu Google, por exemplo, e colocar pronunciamentos contábeis. Você dá o clique lá e você vai para a página do cpc.org. Lá temos mais de 50 pronunciamentos, né? Então, por exemplo, tem um pronunciamento lá que é os pronunciamentos são para vários assuntos, né? Tem pronunciamento de ativo biológico, um pronunciamento para transações financeiras, um pronunciamento para consolidação de balanços e por aí vai, né? Então, tem um pronunciamento lá que fala do intangível. E é interessante mencionar isso, porque a gente vê em todos os livros, ou quase todos os livros de contabilidade, que software é um bem intangível. Mas o próprio pronunciamento internacional ele fala o seguinte: olha, se para passar um software de um sistema, de um local para outro, eu preciso de uma peça, de um componente, então o software não é mais um bem intangível, ele é um imobilizado, porque ele precisa de um hardware. Então, você vê que a gente precisa se voltar para ler as normas internacionais para a gente sair um pouco dessa caixinha aí que a gente vive. Mas, bem, nós temos móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis, direito é tudo aquilo que a empresa tem a receber ou a recuperar, né? Você diz assim, mas Fábio, qual é a diferença do a receber e a recuperar? É muito simples, jovem mancebo. Vamos por parte, tá?
Então, vamos imaginar que eu vendo mercadoria para um cliente e esse cliente vai me pagar daqui com 30, 40, 60, 100 dias, enfim. Esse cliente, para mim, representa um valor que eu tenho a receber. Agora, vamos imaginar que eu pago uma conta e por algum motivo, por alguma transação ou por algum acordo, eu consigo reaver uma parte do valor que eu paguei. Então, quando há uma devolução, quando eu consigo pegar de volta um valor que eu paguei, então isto se configura como um valor a recuperar. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é o imposto de renda da pessoa física, né? Você paga imposto de renda o ano todo, mas no outro ano, quando você vai fazer essa declaração, você consegue a restituição de imposto de renda quando você tem algumas despesas dedutíveis, né? Então, isso é um valor recuperado, tá bom? Então, bens, direitos e obrigações. E a gente chega na ideia do patrimônio líquido, que é basicamente onde a riqueza ou a tristeza da empresa aparece. Então, o patrimônio líquido ele é composto por um conjunto de contas ali mencionadas tanto no CPC 26 como na Lei 6.404, a partir do artigo 176. Mas o que eu quero deixar claro aqui neste primeiro curso, neste primeiro momento, que é no patrimônio líquido, onde você encontra a riqueza ou desgraça da empresa. Porque se a empresa teve um bom desempenho e teve um lucro, este lucro vai aparecer lá no patrimônio líquido. Se a empresa teve um prejuízo, lá também ele aparece. Então, se a empresa teve investimento dos sócios, e acredite, todas são obrigadas a ter este investimento dos sócios, que é o que a gente chama de capital social, vai aparecer lá também. Então, você tem bens, direitos, obrigações e o patrimônio líquido. Estes 4 elementos que compõem o patrimônio da empresa. Tá? E aqui a gente chega e começa a falar a ideia de origens e aplicações. Então, quando a gente fala na contabilidade, a entrada de elementos positivos vem através de débito para a contabilidade. E o aumento de elementos negativos vem através de crédito para a contabilidade. Mas, Fábio, o que isso quer dizer? Por que, gente, como professor de instituição de concurso público, o que eu observo na totalidade dos alunos? Origens e aplicações. Porque a gente ouve e ouviu a vida inteira o conhecimento e entendimento de que quando entra dinheiro na minha conta bancária, fizeram um crédito na minha conta. É muito simples, vamos imaginar que nesse exato momento, enquanto você me assiste, o seu telefone dá uma notificação, dá um blip, e quando você olha, está lá, você recebeu um Pix, né, que é a mensagem mais amada por todos nós, né? Então, o que você pensa nesse momento? Caramba, fizeram um crédito na minha conta. Né? Mas esse é o entendimento fiscal e bancário que a gente teve e veio sendo doutrinado com ele a nossa vida toda. Mas contabilmente, quando entra valores na sua conta, você diz assim, fizeram um débito na minha conta. Você diz, mas Fábio, débito não estou tirando dinheiro, não está sendo tirado dinheiro da minha conta? Na contabilidade, não. Na contabilidade, quando entra dinheiro na sua conta, quando é algo positivo, fizeram um débito na sua conta. Aí você diz, mas Fábio, por quê? Por causa do entendimento de origens e aplicações. Um autor que eu gosto muito dentro da contabilidade é o Osni Moura Ribeiro, né? Então, essa linguagem, esse texto que você está enxergando aqui, está lá no livro dele, Contabilidade Básica, né? Então, o Osni, ele coloca assim, né? Eu gosto muito do Osni porque ele é um autor muito... Ele é um autor acessível, né? Ele não carrega demais com termos técnicos, né? Como o Marion faz, como o Eliseu Martins faz. Não que o Marion ou o Eliseu estejam errados, mas eu acredito, na minha humilde opinião, que o Osni abraça melhor quem está ingressando na contabilidade. Então, o Osni diz assim, na linguagem popular, débito é estar em dívida com alguém, é uma situação negativa, eu estou devendo alguém. Né? Isso é um entendimento com base na linguagem popular. Com base na linguagem popular também, segundo o Osni, o crédito é estar numa situação positiva, é eu poder comprar a prazo, eu tenho muito crédito no mercado, meu score é alto. Né? Então, a gente tem esse entendimento de débito e crédito com base em toda a nossa doutrinação, desde pequenos. Né? Mas aí vem a contabilidade e começa a te dar um salto ali de entendimento. É muito maluco isso, gente, porque em toda a nossa carreira profissional e acadêmica também, é importante a gente deixar claro
que todo o conhecimento que temos, ele é fluido, né? Então, muitas vezes, para eu aprender um conhecimento novo, eu tenho que desconsiderar um conhecimento antigo, ou mais, eu tenho que saber fazer dos conhecimentos antagônicos coexistirem, né? Porque, por exemplo, se eu estou conversando com alguém que não é da contabilidade e entra dinheiro na minha conta, eu digo assim, fizeram um crédito na minha conta, porque assim a pessoa vai entender. Mas se eu estou falando com alguém da contabilidade, eu digo, fizeram um débito na minha conta quando entra dinheiro, porque a pessoa da contabilidade vai entender. Ou seja, eu tenho que saber coexistir estes dois conhecimentos. E aqui eu vou falar um pouquinho de balanço patrimonial, eu até mencionei antes, né? Por exemplo, estou dando aqui 4 normativas que mencionam estrutura de balanço, né? Nós temos a Lei 6.404, CPC 26, NBC TG 1000 e o CPC PME, né? Que é o maior CPC que temos, o maior pronunciamento contábil que temos, que são quase 200 folhas, né? Então vamos lá. Esse é um balanço patrimonial bem simples. Você vê ali do lado do ativo, bens e direitos, os elementos positivos, e você vê do lado direito o passivo, que temos os elementos negativos e o patrimônio líquido. Então eu vou dar 3 exemplos para que você entenda a questão das origens e aplicações. Tá bom? Então vamos por parte. Vamos colocar o primeiro exemplo. Primeira ideia, né? Primeiro, o ativo